que mesmo um teste psicológico sendo aplicado, a gente tem que observar, né, o tempo que a pessoa vai fazer, como ela vai fazer, se ela vai também querer ir ao banheiro, né, na hora que está fazendo o teste, alguns tipos de situações que podem acontecer. Ela falou também dos testes observacionais, que é aqueles onde o psicólogo vai a campo, né, e observa. Ela falou vários testes, assim, mostrou para a gente vários testes. A gente não tem o que chamaria de testes observacionais, que nós temos são protocolos observacionais, né? Porque em geral as observações são baseadas em protocolos, né? Não necessariamente em testes, né? Teste a gente fala de ambientes mais controlados em geral, mas sim. Vocês viram os que estão no SPA, né? Beleza. Se eu tivesse mais tempo na disciplina, eu provavelmente mostraria exatamente esses que estão no SPA, né? Porque ficaria complicado fugir um pouco disso. Mas basta vocês saberem que existe uma quantidade absurda de testes e, mesmo assim, eu posso dizer para vocês que nós temos muito poucos testes no Brasil. Eu não tenho o livro, né? Eu queria ter uma foto do livro para mostrar para vocês, mas a gente tem um livrinho pequeno, chamado Compendium dos Testes Neuropsicológicos. Esse livro é em inglês, né? Em inglês. E esse livro ele é uma pataca de, eu chuto, 1.800 páginas, em folha, formato Bíblia, aquela folha grande pra caramba, sabe? Então, assim, ele é um negócio dessa grossura, desse tamanho, esse negócio muito grande, extremamente pesado, obviamente. E é um livro e já é uma edição antiga, pelo menos a que eu conheço, né, a que eu tenho, inclusive, virtualmente, é uma edição de 2013, então a gente evoluiu um pouquinho desde então. Mas é um livro, né, que agrega informação sobre todos os testes em língua inglesa. E a gente não deve ter nem 10% dos testes que estão naquele livro, né? E detalhe, isso aí são só testes neuropsicológicos, né? Sem contar testes psicológicos diversos, né? Então aqui no Brasil a gente ainda tem muito pouco, apesar de já ter muita coisa, a gente ainda está muito longe do ideal, né? Faltam muitas ferramentas para a gente aqui no Brasil. A Noeli explicou para vocês a questão da normatização, da importância disso? Sim, até sobre a adequação também do teste para o Brasil, também falou sobre. Beleza, show de bola. Então vou poder pular um monte de coisa. Isso aqui vocês já falaram, né? Porque isso aqui é o slide todo. Na verdade, eu só quero mais o início do slide, né? O final eu deixo de brinde para vocês olharem depois, né? Já que todo mundo fez a matéria de avaliação, né? Acho que essa resposta é fácil. Né? Vai lá, Nicolas. O que é avaliação psicológica? Espera aí, tô olhando o negócio aqui, o que é avaliação psicológica? Então, é avaliação feita do paciente, como o pessoal falou, a partir de observação, de teste, por aí vai. E qual é o objetivo de uma avaliação psicológica? Identificar traços sobre determinada doença, fazer uma verificação, por exemplo, aprofundar em determinado laudo, ou conhecer mais sobre o paciente, por exemplo. Se eu não me engano, tem até uma que é justamente fazer como se fosse uma ficha do paciente. Você tá falando do que a gente chama de anamnese? Acho que tem acho que, se eu não me engano, ele falou sobre um específico que ela falou, acho que enorme que tem bastante perguntas sobre diversas questões, e tem até outras que colocam meio que para entrar em contradição, pegar certas contradições do paciente. Você tá falando de questionários, escalas? Questionários. Acho que são os questionários mesmo. Uhum. Você só lembra das partes divertidas, né? Entrar em contradição, essas coisas. Exatamente, as melhores partes. Eu acabo explicando isso na aula de psicometria, né? No semestre passado, quando eu dei, eu expliquei todas essas coisas. Daniele, a normatização e a validação, né, são mais ou menos a mesma coisa. É porque a validação ela é um processo um pouco mais amplo que inclui a normatização. Tá? Mas... eu imaginei que fosse quase que a mesma coisa,
porque a normatização, o que eu pensei seria essa validação de acordo com a cultura, né, com o local. Muitos testes, às vezes, são inválidos, né? Sim, mas é porque muitas vezes usa-se o termo validação para falar do todo, né? Que inclui isso que você está falando, que são os tipos de validade, mas que inclui também a normatização, entendeu? Então, o termo validação é um termo um pouco mais amplo. E muitas vezes tem gente que usa de maneiras intercambiáveis, quase como se fossem sinônimos, mas não são. Ok? Mas tá tudo no mesmo escopo, tá todo mundo ali no mesmo balaio. Bom, uma definição simples, né, é que a avaliação psicológica é um conjunto de procedimentos que tem por objetivo coletar dados para testar hipóteses clínicas, produzir diagnósticos, descrever o funcionamento do indivíduo, de indivíduos ou grupos, e fazer predições sobre o comportamento ou desempenho em situações específicas. Já essa outra definição, essa vindo de uma resolução do CFP, por meio da avaliação psicológica é possível investigar, descrever e ou mensurar características e processos psicológicos como emoção, afeto, cognição, inteligência, motivação, personalidade, atenção, memória, percepção, entre outros. E quando nós indicamos o paciente com uma avaliação psicológica, né? Quando você tem a necessidade de investigar alguma questão de ordem subjetiva, cognitiva ou emocional, isso de maneira ampla dentro da clínica, mas às vezes em contextos específicos, né? Como, por exemplo, processos seletivos ou processos para obtenção de algum documento, como, por exemplo, carteira de identidade, obtenção de porte de armas, né? Então, a avaliação ela pode estar vinculada a alguns contextos, como contexto hospitalar, contexto escolar, mas também para essas obtenções de documentação. Homens também fazem, né? Quem pelo menos passa pelo processo completo, né? Faz uma suposta avaliação psicológica também no Exército, né, para o processo das Forças Armadas, né, no alistamento militar. Eu não passei por isso, eu fui liberado antes, mas tive amigos que fizeram, por exemplo. É importante dizer o seguinte, né, a avaliação psicológica ela é prática restrita dos psicólogos, porque a gente usa instrumentos que são restritos dos psicólogos. E é muito importante que vocês saibam disso, tá, gente? Porque... E aí eu posso dizer isso, infelizmente, isso os testes, né, o uso de testes é a única prática exclusiva dos psicólogos. Então, terapia, essas coisas não são, isso é toda uma discussão que você tem em cima disso, né? Então, o uso de testes é exclusivo de psicólogos. Ou seja, se vocês forem fazer um processo seletivo numa empresa e tiver um administrador, né, ou uma pessoa que você sabe que não é psicóloga, aplicando testes, você pode denunciar. Se você vê uma fonoaudióloga aplicando testes, e for um teste com VISC, como a Georgia bem lembrou, né, lá do VISC, que é um instrumento para crianças, a gente deve falar dele hoje, se você vê uma pedagoga, uma psicopedagoga que não é psicóloga aplicando um VISC, deve ser denunciado, porque é uma aplicação exclusiva para psicólogos. E o uso de testes, né, na avaliação psicológica, isso sim é conhecido como testagem psicológica. A gente volta lá na pergunta do início. A testagem psicológica é a parte da avaliação psicológica que cuida do uso de testes. E por isso que eu perguntei lá atrás. Porque, dentre vários instrumentos, né, a avaliação neuropsicológica usa testes também. Além dos testes, a gente usa escalas, questionários, né, que são ferramentas bem interessantes. O legal é que geralmente essas escalas e questionários são simples, né, são de aplicação fácil, e muitos deles, não todos, tá? Eles permitem variadas maneiras de se aplicar, individual, grupo, enfim, autoaplicação, né, você tem diversas possibilidades. Como eu já falei, né, um limitado número de ferramentas, o SATEPSI vocês já devem conhecer, né? E aí vem, acho que talvez o principal ponto de eu ter trazido essa aula hoje, né? Essa parte de aula para vocês hoje. Como escolher um teste? Isso é muito importante. Primeiro, né, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que usar o teste, né? Ou por que usar um teste? Isso é uma discussão que se tem. Até porque muitas pessoas alegam, por exemplo,
que existem outras maneiras de se conseguir a mesma informação que um teste, por exemplo, nos traz. Então, se tornaria talvez desnecessário o uso do teste, já que eu consigo ter a mesma informação de outra maneira. Outras pessoas dizem que usar testes é você reduzir, reducionista. Você está reduzindo a pessoa a um número. Enfim, eu poderia traçar todas as discussões e todas as críticas, né, que se tem ao uso dos testes. Muitas delas até fazem bastante sentido, é verdade. Mas eu só vou responder uma, que é a seguinte. Números, reduzir pessoas a números. Na verdade, números são resultados. Resultados sozinhos são vazios, né? A gente precisa ter uma teoria por trás. E aí é que entra o ponto. É importantíssimo, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é saber a teoria por trás dos testes. Isso é importante de partida, né? Para você usar um teste, qualquer que seja. Você tem que conhecer a teoria por trás do teste. Você tem que conhecer questões técnicas do teste e até psicométricas. Você não precisa virar um psicometrista quando for usar testes, não. Mas você tem que ter mínimos conhecimentos psicométricos para você poder usar aquele teste, para usar os testes. E na escolha isso é uma escolha de testes. Eu tô falando da seguinte maneira: isso é você indo lá na casa do psicólogo, na Mago, na verdade, no caso o psicólogo já acabou. É você indo lá na Mago e escolher um teste para você comprar para ter no seu consultório. Você tem que conhecer a teoria por trás dos testes, tem que entender minimamente a psicometria para você poder avaliar se é um teste de qualidade. Ah, mas professor, se passou pelo SATEPS é um teste bom. Não necessariamente. Passar pelo SATEPS, né, pela avaliação do SATEPS, e eu conheço pessoas que são avaliadores do SATEPS, estou falando isso porque eu conheço pessoas que são avaliadores, de simplesmente... Não, e são pessoas muito boas, tá, gente? Não vou falar quem são, mas são pessoas... São, inclusive, professores universitários de gabarito, professores de muita qualidade que eu conheço. Mas eles não avaliam todos, né? Eles acabam caindo na mão deles de testes específicos de determinadas áreas, né? E aqui eu estou falando de testes em geral, não estou falando só dos neuropsicológicos. O teste estar aprovado do SATEPS diz única e exclusivamente que ele atende os requisitos do SATEPS. Quanto à qualidade teórica, essas coisas, isso é algo que você vai avaliar, né? Uma avaliação do profissional. Tem alguns testes que são considerados padrão ouro, com melhor qualidade, como, mais uma vez, o VISC-4, que a Georgia trouxe, mas, de qualquer maneira, é importante se saber esses aspectos do teste. Agora, olhando o outro lado, né? A escolha do teste para se usar com o paciente, né? Para isso é importante avaliar a demanda e o contexto, né, que justificam o uso do instrumento. Então, qual é a demanda do paciente? Então, por exemplo, digamos que o paciente me procura com queixa de TDAH. Bom, eu entendo que o TDAH é um distúrbio que está ligado à atenção. Então, é justo fazer, né, usar testes que avaliam a atenção. Só que eu também sei que outras patologias, né, outros transtornos, não vou usar o termo patologia, mas outros transtornos, podem gerar problemas atencionais e podem até ser confundidos com TDAH. Mas eu também sei que é o paciente que está dizendo que tem TDAH. Não quer dizer necessariamente que ele o tem. Então, eu preciso avaliar o nível de atenção dele, e assim como avaliar outras funções cognitivas, desculpa, gente, para poder tirar uma conclusão. Se, por exemplo, ele realmente tem déficits, e que déficits são esses? Será que esses déficits podem ser caracterizados como TDAH? A gente tem que avaliar. Agora, isso pode ser um questionamento diferente, porque vocês podem estar num contexto diferente, como, por exemplo, o contexto do trânsito. Digamos que vocês trabalham numa clínica do Detran. Que testes eu vou usar? O Detran, por exemplo, ele não define especificamente quais são os testes que se usam numa avaliação. Ele define o que ele chama de habilidades, aptidões, eu não lembro o termo que ele usa na resolução. E aí, você que usa testes que tenham sido validados, tenham passado por essa validação dentro do contexto do trânsito. E aí a gente tem uma listinha de testes que podem ser utilizados. Respondendo à pergunta da Stephanie, quais outros profissionais estariam autorizados a realizar? Stephanie, isso é um problema, porque teoricamente, como atendimento terapêutico é um termo super genérico e inespecífico,
teoricamente, qualquer profissão pode fazer isso. Né? Você não tem nenhuma restrição, em princípio, para atendimentos terapêuticos. Porque, afinal de contas, o que é terapêutico? Atendimento terapêutico pode ser desde psicanálise, e vocês vão entender por que eu falei da psicanálise, até acupuntura. Por que eu falei de psicanálise? Porque, em tese, você não tem restrição, você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, ou pelo menos para fazer uma formação em psicanálise. Né? Dizem que isso está mudando, mas eu ainda sei de várias formações em psicanálise que não restringem. Né? Só colocam como requisito que a pessoa tenha formação superior. Sim, isso ainda existe. Né? Algumas já estão restringindo para profissionais de saúde. Outras restringem até mais para psicólogos e psiquiatras, se não me engano, neurologistas também, às vezes. Mas ainda tem muitos cursos que não restringem, só colocam como requisito a pessoa ter ensino superior. Então, por exemplo, na minha época de graduando, não tem tanto tempo assim não, tá, gente? Antes que você fale, a pessoa tá falando lá de 1900 antigamente. Não é assim, não. Na minha época de graduando, eu tinha uma colega de turma que ela tinha uma formação anterior em administração e ela também era psicanalista. Ela só foi fazer a psicologia porque ela estava se inserindo na psicanálise, ela já estava atendendo em psicanálise há algum tempo e resolveu fazer o curso de psicologia. Mas ela já era psicanalista, porque ela já tinha uma formação em psicanálise anterior. E ela podia ser terapeuta ou, né, psicanalista, porque teoricamente não é uma condição restrita ao psicólogo. Existe toda uma discussão, né? A psicanálise ela tem uma defesa a essa postura, eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu conheço um pouquinho dessa discussão, eu entendo o argumento, né? Pelo menos assim, dos psicanalistas, vários que eu já conversei, já estive em eventos falando sobre isso, e até entendo os argumentos deles, mas, enfim, eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu acho um pouco complicado, né? Não é incomum, Laila. Não sei como é que tá isso agora, nesse momento, eu não sei bem como é que isso tá, né? Eu sei que andou tendo algumas mudanças, alguns cursos que antes eram abertos passaram a restringir, então eu não sei como é que tá isso hoje. Realmente eu tô totalmente por fora. Se alguém que é da psicanálise souber um pouquinho, estiver acompanhando um pouquinho sobre essa discussão, pode até comentar alguma coisa. Mas assim, eu não tô por dentro dessa discussão mais. Já há uns bons anos que eu me afastei dessa discussão. Então, voltando aqui, né, como eu falei, a gente tem que avaliar a demanda e que contexto, né, estamos usando os testes, e aí você vai ter testes que estão voltados para demandas específicas, para contextos específicos, isso é importante. Como eu já falei, atentar à qualidade dos testes do ponto de vista teórico e psicométrico, né, e aí é importante, né, que você tenha conhecimento da teoria por trás do instrumento, né, isso é fundamental, aliás. E é importante também considerar questões que podem dificultar a escolha de determinados instrumentos. E aí entra um ponto bem curioso. A gente tem aspectos que podem interferir numa avaliação e, por tabela, interferir no uso de testes, né? Como, por exemplo, fatores socioeconômicos. E aí, na verdade, esse termo fatores socioeconômicos é um termo guarda-chuva que tem uma série de variáveis, né? Vários aspectos como renda, moradia, nível educacional. Eu já nem lembro mais a lista de aspectos que tem dentro desse nível socioeconômico, mas questões como nível socioeconômico podem interferir direta e indiretamente numa avaliação, também no desempenho em testes, né? Além de fatores culturais, como a questão da língua, né? De que maneira a língua pode atrapalhar? O VISC-3, por exemplo, nós chamamos de VISC-4. O VISC-3 foi um teste que foi traduzido e validado no Sul. Então, por exemplo, o VISC-3 ele tinha algumas frases, algumas palavras que eles usavam que soavam para a gente um tanto esquisitas, né? Levemente esquisitas, de vez em quando tinha algumas coisas no VISC-3 que soavam um pouco esquisitas porque eram palavras, eram frases, às vezes, que estavam coerentes com a norma culta, mas que eram modos de escrita que a gente não costuma usar, que são menos comuns na nossa escrita.
corriqueira, né? Então, assim, isso soava um pouco esquisito no teste, podia soar um pouco esquisito. Tem um instrumento, que eu não sei se vocês vão lembrar, a gente usou lá na aula passada. Lembram da fluência verbal que a gente fez? Que eu pedi para vocês falarem palavras com uma letra específica, e depois eu pedi para vocês falarem acho que animais, não foi? Dentro da fluência verbal, né, o protocolo de fluência verbal, você também pode pedir para a pessoa falar nomes de frutas. E vejam, se a gente fizer essa mesma pergunta aqui e no Nordeste, a gente pode ter uma diferença significativa nas respostas. Ou no Norte, por exemplo, onde você tem muitas frutas que aqui não tem. Vocês já experimentaram açaí, muitos de vocês, por exemplo. Mas vocês já experimentaram o cupuaçu? É uma fruta que tem no Norte e no Nordeste. Já experimentaram taperebá, pupunha, né? São frutas do Norte. Tomate é fruta, né? Todo mundo esquece, mas de fato tomate é fruta. Então, questões como língua e cultura podem interferir significativamente, né, nesses testes, né? Inclusive até no desempenho. E aí tem um outro ponto interessante. É uma pergunta, eu quero que vocês pensem bem antes de responder. Foi-se feito, né, uma pesquisa envolvendo universitários americanos e crianças haitianas em período escolar. Vocês podem pensar, mas como é que fizeram uma pesquisa com esses dois grupos tão diferentes? O que eles avaliaram? Eles avaliaram o desempenho médio desses dois grupos em A, provas discursivas, e B, provas múltipla escolha. Claro, respeitando os níveis de cada grupo, né? Obviamente. Qual grupo vocês acham que foi melhor? Vamos lá, grupo A dos universitários americanos ou grupo B das crianças haitianas? Joga aí no chat, quem não quiser falar. Ninguém se arrisca, gente. Crianças haitianas, né? Sim. Daniele já discordou de você. Ela falou que o universitário seria mais lógico. E eu concordo com ela. Seria mais lógico, de fato. Alguém mais aposta? Não? Todo mundo querendo esperar minha resposta, né? Brincadeira. Então eu vou responder não, vou seguir em frente com a aula. Mentira. Lembra que eu falei para vocês que eles foram avaliados em dois aspectos? Eles foram avaliados em provas discursivas e provas múltipla escolha, certo? Então eu vou mudar a pergunta. Quem vocês acham que foi melhor em provas discursivas? Crianças haitianas ou universitários americanos? E aí? Vamos lá, gente. Eu realmente preciso da opinião de vocês, isso é importante. O Eliadab já deu spoiler da coisa toda. Americanos só sabem fazer prova de múltipla escolha. Ao longo de toda a vida, os universitários americanos, as pessoas americanas, né, elas são treinadas a fazer provas de múltipla escolha. Então, seguindo até o que a Daniele falou, seria lógico a gente pensar que um universitário vai ter um bom desempenho em questões discursivas. Só que não. Crianças haitianas que aprendem desde cedo e fazem muitas questões discursivas, isso é uma característica do ensino deles lá no Haiti, essas crianças, elas, óbvio, proporcionalmente vão muito melhor com questões discursivas do que universitários americanos. Invertendo, né, quando a gente fala lá das questões de múltipla escolha, aí realmente os universitários americanos vão melhor. Mas vejam, a gente está falando de um método de avaliação. E como que o tipo de método de avaliação pode influenciar no resultado, para além do conteúdo em si, né? Então a gente também tem que levar isso em consideração,
né? Que às vezes aquele método escolhido pode não ser um método que consiga extrair do paciente o seu melhor desempenho, principalmente quando a gente está falando de testes relacionados a desempenho, performance. E seriam os conceitos de estatística, mas eu sei que vocês tiveram estatística, né, na faculdade, então eu não preciso me ater a esses aspectos. Ficou uma dúvida, gente, desse resgate sobre avaliação psicológica? Ninguém ficou com alguma dúvida? Não. Então, beleza. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Agora eu vou abrir a outra aula. Show. Eu só preciso... Peraí. Abrir a segunda parte. Bom, agora que eu fiz vocês lembrarem alguns conceitos básicos. Vamos lá. Estranho. Não está aparecendo aqui de novo, né? Na semana passada aconteceu a mesma coisa. Não está aparecendo o meu slide aqui. Vamos ver se vai agora. Ei, chatice. Tudo bem, vamos lá. Só um pouquinho, gente. Vou ter que fazer por outro caminho aqui. Neuro. Tá carregando, tá, gente? Vai demorar um pouquinho. Enquanto tá carregando, gente, eu vou só beber água e já vem, tá? E aí, gente, eu tô aqui brigando com o computador e não tá indo. Esquisito. Não tá me deixando clicar. Ué, vocês estão vendo vocês mesmos agora, né? Ah, peraí. Não tá aqui aparecendo pra mim. Esquisito isso. Ele não tá deixando eu mostrar pra vocês os slides. Não tá liberando pra mim. Então vou ter que compartilhar a tela toda. Só um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim. Então, beleza. Sim. Beleza, show. Então vamos lá. Peraí. O paciente resolveu mandar mensagem logo agora. Depois de ter falado dessa introdução, né, de avaliação psicológica, né, a gente dá um pulo para avaliação neuropsicológica. E eu vou encurtar a história para vocês, né? Existe muita discussão
se a avaliação neuropsicológica é ou não uma avaliação psicológica. Muita gente discute isso. Muita gente defende que não, que como a avaliação neuropsicológica ela é muito diferente de uma avaliação psicológica, ela não seria não estaria dentro do escopo da avaliação psicológica. Eu acho isso uma extrema balela. Eu acho isso besteira e é gente que está querendo digamos assim, se separar da avaliação psicológica. E por quê? Porque a avaliação psicológica ela recebe muitas críticas e ela já foi muito mal vista. Então, agora que eu percebi que eu tô tapando os slides com vocês, né? Imagino que o Nicolas está se vendo nesse momento, né? Então, a avaliação... Então, peraí. Vê se agora está aparecendo, Stephanie. A avaliação psicológica, por muito tempo, foi mal vista. Então, muitos achavam, né, que a neuropsicologia, a avaliação neuropsicológica por tabela deveriam se separar da avaliação psicológica e serem entendidas como coisas diferentes. Mas para mim, particularmente, e para muitos, vários autores, enfim, a avaliação neuropsicológica nada mais é do que um tipo de avaliação psicológica, né? Ela é uma avaliação sistemática das relações entre o cérebro e o comportamento, e atentem a esse termo sistemática, tá? Ela se utiliza de um método empírico de exame que se aplica a vários contextos, sensível para avaliar a integridade do funcionamento do cérebro, explicitando dificuldades psicológicas ou neurológicas. Ou seja, a gente está falando de um método empírico, né, baseado um método como uma lógica experimental, né, numa lógica científica de exame, que a gente pode usar em vários contextos, né, bastante sensível para avaliar o funcionamento do cérebro, né, a integridade desse funcionamento, o nível desse funcionamento. E essa avaliação ela vai conseguir, né, dar à luz, trazer, mostrar, demonstrar possíveis dificuldades psicológicas e neurológicas que a pessoa venha a ter, o paciente venha a ter, né? Levanta fatores etiológicos de desempenho, né, da gênese do desempenho, fatores emocionais e comportamentais, que servem como base para o desenvolvimento de intervenções. Foi até interessante isso, porque foi uma coisa que uma estagiária me perguntou de cedo, né? Se a avaliação neuropsicológica ela poderia ser usada, ou os dados, né, que uma avaliação neuropsicológica produz podem ser usados para intervenções. E sim, podem, uma vez que ele traz, né, informações sobre o funcionamento da cognição, funcionamento de vários aspectos da cognição, e a partir dessa informação a gente consegue organizar a nossa intervenção. É importante, né, para se fazer uma avaliação neuropsicológica, se conhecer, né, o desenvolvimento típico, aquilo que é esperado, e aquilo que é atípico, né, o que já foge do esperado. Os objetivos da avaliação neuropsicológica, né, identificar precocemente alterações no desenvolvimento cognitivo e comportamental, identificar os principais ganhos ao longo do desenvolvimento, determinando o nível evolutivo específico. Também a prevenção e detecção precoce de distúrbios do desenvolvimento, aprendizado e de demências. Um outro objetivo, o mapeamento qualitativo e quantitativo das áreas cerebrais e suas interligações. Esse último, né, quando a gente fala de um mapeamento propriamente dito dessas funções cerebrais, dessas áreas cerebrais, é muito utilizado. Eita, estou fazendo besteira aqui. É muito utilizado dentro de uma abordagem mais hospitalar da neuropsicologia. Não que no ambiente clínico a gente não leve em consideração essas questões. Levamos sim, claro, mas no ambiente hospitalar isso fica muito marcado. Construção de intervenções terapêuticas precoces e precisas, né? Compreensão do processo de aprendizagem, instrumentalizar diferentes profissionais, tais como médicos, psicólogos, fonos, psicopedagogos, promovendo uma intervenção terapêutica mais eficiente. Além de tudo, né, participa de um diagnóstico diferencial. Apesar daqui, né, a nossa aula está focando em infância, né, todas essas definições, claro, fazendo ali as suas devidas alterações, né, devidas adequações,
são gerais, né? Equivalem de maneira geral, inclusive quando a gente está falando de avaliação neuropsicológica para adultos, avaliação neuropsicológica forense, avaliação neuropsicológica com idosos, enfim, e até para outros contextos. E quando a gente fala de avaliação neuropsicológica infantil, quais são as indicações? Né? Geralmente para auxiliar no diagnóstico e no tratamento, né, de problemas neurológicos, problemas do desenvolvimento, comprometimentos psiquiátricos, algumas alterações de conduta, TDAH, dislexia, etc. É importante se considerar, né, que o desenvolvimento cerebral tem características próprias a cada faixa etária, e é por isso até que eu falei lá atrás que é importante você ter conhecimento do desenvolvimento típico e atípico, porque é necessário entender que o cérebro tem funcionamentos próprios e características de funcionamento próprias a cada faixa etária. A elaboração de provas de acordo com o processo maturacional do cérebro em que se encontra a criança, uma consequência direta da anterior, então a gente tem que pensar uma elaboração de uma avaliação que seja condizente com a faixa etária do paciente. Constante avaliação do impacto que as relações familiares e escolares desempenham no funcionamento cognitivo da criança. Isso é uma característica própria na criança, porque a gente sabe que na infância, até na adolescência, né, relações familiares e questões escolares, questões sociais vão ter podem ter um impacto significativo no desempenho cognitivo. Então é importante que estejamos atentos a esses aspectos. Até por isso eu costumo dizer, né, que quando eu faço avaliação, eu gosto de entrevistar todo mundo que eu puder. Então, eu vou entrevistar pai, mãe, se fica com a criança, avô, avó, tio, tia, professora, coordenadora. Se essa criança ficar muito com o inspetor da escola, porteiro, passarinho, quem tiver que falar, a gente vai falar. Em relação à abordagem que o psicólogo segue, qualquer um pode fazer avaliação neuropsicológica ou é mais pro lado da TCC? Não. Né? Não existe uma restrição. Na verdade, o único requisito para você fazer uma avaliação neuropsicológica é você ser formado em psicologia. É o único requisito. Porém, para você se intitular um neuropsicólogo, é importante que você faça uma especialização em neuropsicologia. Para fazer especialização em neuropsicologia, eu preciso ter uma especialização em clínica? Não precisa. TCC, psicanálise, que seja, não precisa. O que a gente indica é ter uma abordagem clínica de base, né? Porque tem coisas que vão necessitar de um olhar clínico. Campos que a neuropsicologia não vai dar conta. E aí volta a pergunta. Mas aí é mais pro lado da TCC? Em tese, é mais pro lado da TCC, porque ambas estão falando de cognição. Porém, como eu já disse na primeira aula, nas primeiras aulas, a minha orientadora, minha supervisora, né, de neuropsicologia e minha orientadora de TCC, na graduação, que também foi minha co-orientadora de mestrado, ela é neuropsicóloga e psicanalista. Tenho 2 amigonas que são neuropsicólogas e gestalterapeutas. Então, sim, e outros amigos que são, né, neuropsicólogos e terapeutas cognitivo-comportamentais. Então, assim, não é requisito, mas certamente você facilita muito o caminho estando na TCC. Mas não é uma condição, não. Pelo contrário, existe muita tem vários profissionais, galera da psicanálise, que é psicanalista e neuropsicólogo, consegue encontrar muitas articulações interessantes entre essas 2 áreas, por mais que elas sejam bem diferentes, inclusive epistemologicamente diferentes. Inclusive, acabei de lembrar, tem mais uma colega que é neuropsicóloga e psicanalista também, uma pessoa de muita confiança minha, até de vez em quando encaminho paciente para ela. Então, assim, não é requisito. Uma das neuropsicólogas que trabalham na clínica que atendem, né, no mesmo espaço onde eu atendo, uma delas só foi começar a estudar TCC agora. Né? E ela já é neuropsicóloga há 300 anos. A formação dela é psicanalítica. Eu acabei de lembrar, porque ontem eu estava no consultório e estava olhando que os meus livros e os dela ficam no mesmo lugar, né? Que não ficam dentro da sala, ficam fora no espaço que a gente tem. E aí eu estava reparando vários livros de psicanálise que ela tem, inclusive vários do Freud, e acho que tem um dos do Lacan também, tem um dos ensaios do Lacan.
E eu estava reparando nesse detalhe, isso foi ontem, inclusive. Então, assim, não é requisito, mas é de bom tom. Digo que dá para cortar um bom caminho se você for da área de TCC, né? Agora falando do processo de avaliação propriamente dito. Sim, antes de entrar aqui, né, gente? Alguma dúvida em tudo isso que eu falei? Bom, vou entender que não. Agora, quando a gente fala da avaliação propriamente dita, né? A avaliação ela tem algumas partes. A primeira parte, em geral, é a primeira, porque realmente acontece primeiro, né? É a entrevista clínica, que é a investigação do histórico do paciente, que irá fornecer informações, para o planejamento da avaliação e seleção de instrumentos. E também para auxiliar na análise dos resultados e da interpretação. Uma boa entrevista é fundamental numa avaliação neuropsicológica, né? Coletar dados sobre o histórico do paciente, as dificuldades que ele está encontrando, a rotina de vida dele, as relações, enfim. São diversos aspectos que são fundamentais que nós temos informação, que nós coletemos. E essas informações elas serão relacionadas com o resultado dos testes, questionários, escalas. Então é importantíssimo que a gente tenha essas informações. Que informações são essas? Falando da infância, né, eu sempre vou sugerir uma entrevista semi-estruturada. Ou que, se a gente for usar uma entrevista estruturada, a gente use, na verdade, a gente faça uma semi-estruturada e entregue uma entrevista estruturada para os pais do paciente, como se fosse um questionário para eles preencherem. É um caminho do meio que é interessante. Então, o que a gente precisa? Dados pessoais, e por mais idiota que isso possa parecer, isso é fundamental e é importante dizer isso, porque não é incomum o neuropsicólogo que esquece de coletar dados básicos do paciente, tipo data de nascimento. E aí tem testes que precisam muito dessa informação, porque eles estão balizados, né, o nível de dificuldade pela idade do paciente, a gente precisa ter essa informação. A queixa principal, o motivo, né, da busca pela avaliação, é fundamental fazer esse questionamento para os familiares. E se for um adulto, se possível, questionar o próprio adulto de por que ele está procurando uma avaliação neuropsicológica. Vou dar um exemplo. Acho que foi semana passada, se não me engano, alguém me procurou me pedindo uma indicação de neuropsicólogo para atender adulto. Um adulto, era uma psicóloga, né, que me procurou, que me conhece, que o paciente dela adulto disse que queria fazer uma avaliação neuropsicológica, porque na verdade queria fazer uma avaliação de QI. Então, fazer uma avaliação neuropsicológica, e aí, na verdade, ela me procurou para saber se eu conhecia alguém, porque eu não faço avaliação de adulto. Não é, embora eu conheça o procedimento, não é meu departamento, não é minha área. Eu trabalho com adulto, eu não trabalho mais com criança e adolescente. E ela me perguntou se eu conhecia. Então, vejam, né? Esse é um caso onde a demanda ela não é de uma dificuldade, de um transtorno. É uma pessoa que quer saber o nível de QI. Né? Então, é importante a gente saber o motivo da avaliação. Outro ponto importante é ter uma informação sobre a história da queixa. Né? O que é essa história da queixa? Qual é o percurso de desenvolvimento dessa queixa? Ou qual é o percurso de desenvolvimento dessa dificuldade do paciente? É importante que nesse levantamento isso seja de alguma maneira temporalizado, ou seja, que a gente tenha uma noção temporal dos eventos ou dessas dificuldades. Importante também o levantamento de um desenvolvimento orgânico e psicológico. E aí, quando a gente fala de infância, a gente vai desde a questão da gestação, passando pelos primeiros anos de vida, questões psicológicas, rupturas, separações, perdas que teve durante a vida, enfim, diversos aspectos dentro desses dois grandes pontos. História médica e história familiar de doenças e hábitos. Até porque a gente sabe que alguns transtornos podem ter uma carga genética, então é importante ter essas informações. História familiar dos cuidadores
E aí, dentro, por exemplo, de história médica, história familiar, doenças, isso tudo vai incluir, inclusive, questões psicológicas, né? Então é importante, isso também vai estar relacionado ali com o desenvolvimento orgânico, é importante perguntar coisas como se houve uso de drogas, né? Se os pais usaram drogas, inclusive durante a gestação, se eles têm hábito de usar drogas, por exemplo, se tem pessoas que já tiveram internação psiquiátrica na família, né? Coisas desse tipo. Então é importante a gente coletar o máximo de informações possíveis. Claro que a gente não vai chegar falando dessa maneira. Você usa drogas, né? A gente não vai fazer bem dessa forma. Né? Se o paciente faz algum tipo de tratamento medicamentoso, se já teve alguma operação, faz algum outro tipo de tratamento médico, por exemplo, ou psicológico. Levantar informações sobre rotina, atividades diárias, nível de funcionamento do paciente, então alimentação, sono, banho, medos, autonomia, sexualidade, dependendo da idade. Nível de funcionamento que chama de pré-mórbido, que seria antes de você perceber a queixa, né? Então, como era quando o bebê era irritado, era calmo, consolável, ficava muito alerta, ficava meio passivo, alerta ativo, dormia tanto, não dormia muito, não ficava tão desperto. Como foi o desenvolvimento social? Tem amigos? Tem facilidade de ter amigos? É convidado para as festas? Como é que é a relação deles com a escola? E o desempenho escolar propriamente dito. Aqui eu estou mostrando para vocês, gente, um exemplo de anamnese para criança, tá? Claro que não é a única que existe, existem vários tipos de anamneses diferentes. Essa aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês. Né? E aí vejam, né? A gente tem os pontos. Né? Primeira parte de identificação, como eu falei com vocês, medicações atuais, lista de checagem de comportamentos. A gente vai falar de alguns comportamentos que podem ser um problema, e os pais, nesse caso, vão marcar, né? Habilidades cognitivas, história de desenvolvimento, história médica da família e outras informações que os pais podem trazer, que pode contribuir. Essa, por exemplo, não é a avaliação que eu uso, tá? Não é a anamnese que eu uso. Eu uso uma ainda mais completa que essa, até um pouco maior do que essa. Agora, já falando dos atendimentos propriamente ditos, né? Uma pergunta que sempre me fazem é quem entra na sala no primeiro atendimento? O que vocês acham, gente? Primeiro atendimento, um pré-adolescente de 10 anos. Quem entra na sala no primeiro atendimento? O paciente sozinho. Quem respondeu? Só para saber. Geógrafo. Perfeito. Poderíamos falar isso. E aí minha pergunta para você é a seguinte, Georgia. O que o paciente vai ficar fazendo na sala sozinho? Não, sozinho. Psicólogo. Eu digo assim, é a presença da família. Ok. E se fosse uma criança de 8 anos? Assim, eu entendo que, a princípio, vai dar a justificativa porque está levando. E depois a criança fica sozinha. Porque a criança de 8 anos, de repente, não vai saber explicar por que foi para lá, né? Qual a razão. Uhum. Então, eu acho que, num primeiro momento, o pai ou a mãe, o responsável, vai, né, conversar as razões pelas quais procurou esse atendimento, né? Procurou essa avaliação, esse profissional, e depois de uma primeira conversa, não muito profunda, né? Eu acho que o profissional vai querer conversar um pouco com essa criança para ter uma primeira impressão dela também, né? De saber o que ela está fazendo lá, se ela sabe o que ela está fazendo lá, enfim. É isso que eu entendo. Sim. Na verdade, eu entendi o que você falou.
É porque eu esqueci de falar uma parte importante, né? Dentro da parte da entrevista, quando a gente faz com crianças e adolescentes, é uma sugestão, não é regra, mas é uma prática muito comum, é que primeira sessão de tudo, que a gente chama de uma sessão de entrevista, é feita com os pais, sem a criança, sem o adolescente, só com os pais. Uma conversa só com os pais. Que vai ter o intuito de ser a entrevista e também os pais o processo da avaliação. Né? Vai conter esses dois grandes pontos, né? A parte da entrevista em si e eu acho que eu poderia chamar de psicoeducação acerca, né, da avaliação neuropsicológica. Então, nesse caso, eu já estou falando, Jorge, do primeiro atendimento, ou seja, você já teve aquela conversa com os pais anteriormente. Né? E aí é que tá. Não existe uma regra fechadinha, assim, até 9 anos entra o pai, e aí antes, depois não entra. Não existe essa regra, propriamente dito. Mas entende-se, né? Alguns autores vão achar interessante, alguns professores vão incentivar, que a criança ali entre 6 e 8, antes dos 6 anos, os pais entram. Né? Inclusive, se é uma criança muito pequena, às vezes o pai vai ficar uma boa parte da sessão, né, dentro da sala. E ali de 6 a 8 anos, os pais podem vir entrar na primeira vez, se for necessário. Alguns vão querer entrar e tudo bem. A partir dessa idade, em geral, não se encontra a necessidade da entrada dos pais na sala. Tá bom? Eu lembro de um menino de 6 anos que eu fui atender, que ele não queria que a mãe entrasse na sala, não. Ele ficou até meio assim, sai mãe, tchau mãe, não quero você aqui não, sai. Então, depende muito. Tem crianças, por exemplo, que não vão necessitar da entrada dos pais. Mas às vezes os pais querem entrar até para poder se sentirem mais seguros ali, né? É uma questão a se avaliar dependendo da demanda, dependendo da idade. Né? É muito importante perguntar para a criança, o adolescente e o adulto também, se ele sabe o porquê de estar ali. Se ele sabe quem você é, se ele sabe o que vocês vão fazer ali dentro da sala. Isso é importante. E é importante explicar para a criança de uma maneira simples o que vai ser feito. Né? Não precisa esmiuçar o que é uma avaliação neuropsicológica. E passar apenas informações gerais para essa criança. Outro ponto importante é deixar a criança explorar o ambiente. É claro que, né, uma sala de um neuropsicólogo, né, ela é pensada com cuidado para, por exemplo, evitar ter objetos que podem machucar as crianças. Né? No mais, é legal deixar a criança explorar a sala, na medida do possível. Né? Conhecer o espaço que ela vai estar utilizando pelas próximas semanas. Dentro dessa questão da exploração também, eu já dou uma sugestão, né, que é o seguinte... uma coisa que eu fazia muito, hoje em dia eu não tenho feito tanto não, mas que eu gostava muito de fazer com criança, principalmente criança menor, assim, 6, 7 anos, 8 anos, era uma técnica da psicopedagogia chamada EOCA. A gente falou tanto lá da observação, né, do método observacional no início. A EOCA é uma atividade, né, onde você, assim, eu não vou saber explicar a EOCA muito bem, tá? Se tiver algum psicopedagogo aí para me ajudar nessa empreitada, eu agradeço. Eu sei fazer, eu ainda sei fazer, né? Agora, explicar mesmo, isso é um pouco mais difícil. Mas a EOCA seria uma atividade que você monta, onde você avalia, né, o desempenho do paciente, né, se deparando com uma situação nova. O que é isso? Primeiro dia, a criança chega na sala, vai encontrar uma série de brinquedos diferentes espalhados no chão. E o neuropsicólogo, ou psicopedagogo, enfim, ele vai observar o modo como a criança interage com aqueles objetos. Então, ali tem carrinhos, bonecos, tem jogos, outros pequenos brinquedos diferentes. E aí o profissional está interessado em analisar o modo como aquele paciente interage com esses objetos, né?
Coisas como ele se interessou, por quais objetos ele se interessou? Ele conseguiu pegar um brinquedo e ficar brincando ou toda hora ele fica trocando de brinquedo? Ele convida a gente para brincar, o profissional, ou os pais, se um dos pais estiver na sala. Se não, ele deixa a gente brincar com ele. Se ele convida ou se ele deixa a gente ficar próximo, ele de fato está brincando com a gente ou no fundo ele está brincando com o brinquedo dele no momento dele e a gente está brincando. Como é que ele fica nessa atividade? Ele fica tranquilo, ele fica agitado, ele bate com os brinquedos, ele parece quebrar os brinquedos, tem aquela intenção de quebrar os brinquedos. Enfim, existe uma série de perguntas que são feitas, né, na EAOCA, mas basicamente é uma oportunidade de observar o paciente, né, lidando com essa situação nova, que é ali a avaliação, e ao mesmo tempo lidando com brinquedos, né, com a situação do brincar. Como que ele desempenha o brincar? Como é o brincar dessa criança? A EAOCA é uma ferramenta bastante interessante. Peraí. Eu participei de um atendimento em que no primeiro atendimento ele falou com o responsável, depois ele falou com a criança que passou a entrar sozinha. Toda vez que ele falava com os pais, nunca era na presença da criança. De fato, quando eu falo com os pais, nunca é na presença da criança. Mas nesse caso, né, Stephanie, não só eu, como eu falei, vários colegas profissionais, e eu estou falando da prática, a gente opta por, primeiro, ter uma conversa só com os pais, mesmo, um atendimento inteiro só com os pais, onde a gente consegue coletar muita informação deles, ao mesmo tempo consegue passar para eles com bastante tranquilidade o que é uma avaliação, os passos da avaliação, né? A gente informa esses pais. E aí, o segundo encontro, esse é com a criança. E aí pode ser, né, acompanhado ou não dos pais. Sinceramente, gente, eu tô aqui tentando, já tô me esforçando para me lembrar. Eu não lembro a última vez. Realmente não consigo nem lembrar. Provavelmente isso já aconteceu, de pais entrarem, mas eu nem consigo lembrar, né, de casos assim, onde os pais ainda entraram. Eu lembro dos casos que os pais não entraram, né? Não, teve esse que eu falei do menininho, né? Porque esse é emblemático para mim, que foi o menininho expulsando. A mãe entrou, mas ela nem ficou muito tempo. Foi tipo, entrou, sentou, filhinho, eu vou embora, já que você não quer que eu fique, tá? Mas se entrar e ficar mesmo, nem lembro a última vez que isso aconteceu. Às vezes o que acontece é convidar o pai, às vezes no final do atendimento, para entrar e participar de alguma atividade com a gente. Às vezes uma brincadeira. Porque eu não fico só fazendo avaliação, eu normalmente no final eu trago uma brincadeira, um jogo, alguma coisa, quase como se fosse uma recompensa pela criança ter tido um bom desempenho, ter se esforçado na atividade. Eu gosto de fazer dessa maneira, né? E eles gostam bastante, isso é legal porque ajuda a manter o paciente interessado no processo da avaliação e querendo voltar, literalmente querendo voltar para ser atendido. Eu estava até discutindo isso sexta-feira eu tava junto com uma colega dando uma supervisão numa instituição e aí a gente estava até discutindo esse aspecto. É legal, né, gente, no primeiro dia de avaliação, primeiro dia quando você está com a criança, não começar a avaliação propriamente dita, né? Começar com uma conversa, fazer alguns jogos, algumas brincadeiras, construir combinados, né, de como vai ser a avaliação, como é que vão ser os próximos dias de atendimento, explicar para a criança a questão de que aquilo é um lugar seguro, mostrar para a criança quais são os limites, né, que não pode fazer o que quiser naquele espaço, naquele momento. Então, isso tudo são coisas pertinentes para o primeiro dia. Passado esse primeiro dia, a gente pode começar uma avaliação propriamente dita, né? E aí, uma coisa interessante é que, apesar de a gente estar falando de uma avaliação neuropsicológica, apesar de a gente estar falando de uma avaliação que objetiva trabalhar a cognição, em geral, neuropsicólogos se utilizam de outras ferramentas que não são neuropsicológicas, como testes que estão relacionados a personalidade e desenvolvimento social. Testes de personalidade como o HTP, por exemplo. Vocês conhecem o HTP? Sim, não, talvez, não tenha a mínima ideia do que é.
Daniela disse que sim. Alguém mais? Todo mundo conhece HTP? É o teste da casa, da árvore, da pessoa? Não? Bom. Peraí. É o House Trip Person. Perfeitamente. Bom, 2 pessoas disseram que conhecem, eu vou entender que a turma toda conhece. O desenho de quem ensina e quem aprende, né, seguido de contar história. Isso é muito legal. Que você... legal. Você incentiva que a criança desenhe uma pessoa aprendendo e a pessoa ensinando. Isso é legal, porque mostra, em geral, né, é uma ferramenta interessante para a gente poder avaliar a relação do paciente com a aprendizagem. Crianças, por exemplo, que não gostam da escola, né, não gostam de aprender, têm muita dificuldade, né, o vínculo com a educação já está bem fraturado. Essas crianças, em geral, vão trazer cenas, histórias bem negativas, né, bem desagradáveis do contexto escolar. Crianças que têm um bom desempenho escolar, ou que não necessariamente têm um bom desempenho, mas têm uma boa relação com a atividade escolar, essas vão trazer desenhos mais otimistas, histórias mais positivas sobre a escola. Um outro instrumento interessante é o TAT ou CAT. Quando a gente fala de criança, é o CAT. Vocês já ouviram falar do TAT e do CAT? Ambos testes, se eu não me engano, expressivos, né? O TAT para adulto, o CAT para criança. O desenho da família, que ele pode vir de maneira complementar ao HTP, embora existam protocolos próprios para o desenho da família. Alguém mandou alguma coisa. Tive a impressão do HTP ser bastante subjetivo, pois, no meu ver, é atravessado pela interpretação do aplicador e, portanto, sua subjetividade. Eliadab, eu posso dizer para você o seguinte, eu já apliquei muito HTP, eu trabalhei numa pesquisa que a gente aplicava HTP, apliquei uma cacetada de HTP. A coisa que eu mais odeio no HTP é corrigir HTP. Primeiro, por isso que você está falando, o HTP ele tem um certo quê subjetivo importante aí. Um outro problema, quer dizer, não é um problema, mas uma outra questão, ele é psicanalítico, né? Não sei se vocês sabem, ou ele deve ter falado, né? A base do HTP ela é psicanalítica. E se a gente pensa que a psicanálise, né, pelo menos a psicanálise mais tradicional, mais clássica, ela não vê sentido nos testes, por entender que os testes não funcionam, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Você vê que a teoria por trás do HTP ela é um tanto esquisita. Então isso dificulta a gente entender o funcionamento do HTP. E os parâmetros para correção do HTP eles não são tão objetivos, então realmente dá esse ar de subjetividade, né? Existem, Tarcísio, até alguns aspectos técnicos de análise, mas assim, dentro do próprio HTP, do protocolo tradicional do HTP, eles não são lá muito específicos e eles não são muito... eles não parecem muito fortes, sabe? Eles não são muito claros, não parecem ser tão fidedignos assim, né? É estranho, né? O HTP, sabe aquela coisa assim? É estranho, mas funciona. Eu acho que o HTP tem 2 instrumentos, embora eu acho que sejam situações completamente diferentes. Um é o HTP e o outro é o QATI. Não sei se vocês conhecem o QATI. Ambos os testes, né, eles estão baseados em teorias psicodinâmicas, né, o HTP na psicanálise e o QATI na psicologia junguiana. Ambos são um tanto estranhos, mas eles funcionam, né? É quase assim, eu não acredito em fantasmas, mas que eles existem. É quase isso. Eu não acredito no HTP, mas que ele funciona. Então, assim, eu acredito mais no QATI do que no HTP. Mas, assim, realmente, eles são testes um tanto estranhos. Eu vou falando do HTP, né? Ele é um teste um pouco esquisito mesmo. Sim, Tarcísio, análise de tipagem psicológica, né? Além desses que eu falei, tem o teste de falsa crença, que é chamado CLN Test, que avalia a teoria da mente. A gente trabalha também através de investigação de emoções e pensamentos, questionários. Claro, isso mais quem é
da TCC, né, e tal, principalmente parte de pensamento, e a EOCA, que eu já acabei falando, né. E aí, gente, eu trouxe esse conceito aqui para vocês porque eu não falo dele. Qual deles, gente? Qual que vocês não conhecem? A EOCA? A EOCA foi o que eu falei. A EOCA foi aquele que eu estava falando do uso dos brinquedos, que não é bem um teste, né? Mas é um protocolo que você faz, onde você apresenta os brinquedos. Ah, então, a EOCA eu já falei. É aquele protocolo onde você mostra, você deixa a criança com os brinquedos e você vai observar como a criança lida com aquela situação. Teste CLN, eu vou falar dele agora, que eu vou aproveitar essa oportunidade para trazer um conceito que eu ainda não consegui encontrar dentro da disciplina um lugar adequado para colocar ele. Que, na verdade, é um conceito amplo que é chamado de teoria da mente. Ele é bem estudado, principalmente quando a gente fala de autismo. Eu mostro, gente, eu volto aqui, ó. CLN test, né? O teste CLN. CLN. Esse é somente um teste, né? Um tipo de teste de teoria da mente. E o que é a tal da teoria da mente? É a habilidade de atribuir estados mentais ao outro, ou seja, compreender suas emoções, intenções, pensamentos e crenças, o que permite a explicação de muitas ações decorrentes desses estados mentais. Desenvolvida durante os primeiros anos de vida, essa habilidade é fundamental para o desempenho nas relações sociais, pois permite antecipar a conduta dos outros e, com isso, definir como devemos nos comportar. Vejam, eu imagino que muitos devem ter ouvido essa definição e uma palavra possa ter vindo à mente de vocês. Empatia. A habilidade de teoria da mente é justamente essa habilidade de se conectar ao outro, né? De se colocar no lugar do outro, conseguir compreender, né, as emoções do outro e conseguir perceber as emoções do outro, conseguir compreender seus pensamentos, suas crenças, e com isso poder balizar o seu próprio comportamento, né? Por exemplo, quando a gente está em interação com outra pessoa, a gente está a todo momento, mesmo sem perceber, mesmo sem se esforçar, a gente está ali avaliando o outro, né? O estado do outro, a gente está atento a alguns comportamentos do outro que nos ajudam a ter uma mínima avaliação do estado do outro. Sabe se a pessoa está ali, está feliz, está triste, se a pessoa quer estar ali, não quer estar. Essa é a parte ruim do online, por exemplo. O online dificulta muito ter esse feedback. Vocês, por exemplo, quando estão com a webcam ligada, eu estou atento ao que está acontecendo. Então, eu tenho um feedback, né? Porque, bom, em princípio, eu tenho boas habilidades de teoria da mente. Eu consigo ali ter uma mínima avaliação de vocês e como vocês estão perante a aula. Se vocês estão curtindo, se vocês não estão curtindo, se vocês estão com dúvida. Quer dizer, pelo menos as pessoas que estão abertos, né? Com a webcam aberta. Sim, Eliadab, como eu falei, né? O campo da teoria da mente ganhou muito interesse da neuropsicologia quando, né, primeiro, o próprio termo foi descrito, né, o próprio conceito foi descrito, e quando, né, também por isso, né, a neuropsicologia passou a ser demandada, né, ou a avaliação neuropsicológica passou a ser demandada em casos de autismo, né? E aí a teoria da mente passou a ser um campo de muito interesse. Eu confesso que não é uma área que eu tenha tanta expertise, não. A teoria da mente é uma área que eu conheço pouco. Até porque, embora o conceito não seja novo, ainda está em franco desenvolvimento esse conceito, né? A gente tem até, inclusive, pouca biografia em português sobre teoria da mente, né? Então é uma coisa que a gente ainda está engatinhando sobre isso. Você tem os primeiros instrumentos, sendo que a gente não tem nenhum instrumento validado ainda de teoria da mente, pelo menos não que eu me lembre. Minto. Tem se eu não me engano, tem um só, que eu ainda nem consegui olhar, até porque eu teria que comprar, né? Eu não conheço ninguém que tem. Se eu bem me lembro, só temos um instrumento de teoria da mente validado, quanto teste. Né? Os outros são o que a gente chama de tarefas, que é um pouco que eu vou mostrar para vocês hoje. Para mostrar CLN para vocês, eu preciso, vou, para isso mostrar um vídeo. E aí, já vou voltar. Eu faria uma pergunta e é importante que vocês tenham a opinião de vocês, tá ok?
Então vamos para cá. Dá play. A da esquerda é a CL, a da direita é a N. A CL tem uma cesta e a N tem uma caixa, né? A CL botou uma bolinha na cesta dela. A CL foi embora, né? Aí quando a CL foi embora, a N pegou a bolinha da cesta da CL e colocou na caixa. A CL voltou. Minha pergunta para vocês é: aonde a CL vai procurar a bolinha? Na cesta ou na caixa? Coloque aí no chat. É engraçadão. Alguém acha que a CL vai procurar a bolinha na caixa? Não tem problema, gente. Alguém acha? Ah, agora você não tá vendo, porque eu tampei mesmo, de fato. Que bom, gente. Interessante. Parece que vocês têm boas habilidades de teoria da mente. De fato, né? Seguindo aqui o vídeo, né? A gente vai perguntar para a criança, né? Aonde estava, né, a bolinha? Onde a bolinha está agora? Lá. Onde a CL vai procurar a bolinha? Né? Esse é um questionamento de teoria da mente. Para a criança poder... deixa eu segurar nessa parte aqui. Para a criança poder responder, a criança ela tem que se colocar no lugar da Sally, né? Ela tem que ir para além daquilo que ela está observando e se colocar no lugar da Sally para ela entender que se a Sally saiu, a Sally não está vendo o que está acontecendo. Então, quando a Sally voltar, ela não vai procurar na caixa, ela vai procurar onde ela deixou, que ela imaginou que estivesse ainda, que é na cesta dela, certo? O que é interessante nisso, né? Porque para isso ela precisa se colocar no lugar dessa pessoa, né? Ela precisa avaliar esse desempenho da outra pessoa. Isso é curioso, porque pessoas que têm prejuízo na teoria da mente, elas vão ter essa dificuldade de se colocar nesse lugar e ter esse outro olhar sobre a situação. Então, uma pessoa que tiver zero teoria da mente, ela vai ter um desempenho horrível desses testes? Não, na verdade, isso é curioso. Em geral, em média, né, pessoas com autismo, elas têm uma quantidade de erros de 80% em tarefas de teoria da mente. Né? Então, eles vão errar ali 8 em cada 10, vão errar ali 8 em cada 10, por aí. Enquanto que uma criança típica em tarefas de teoria da mente, ela vai ter uma taxa de erro em média de 15%. Então, mesmo pessoas típicas podem errar uma tarefa como essas. Né? Isso eu estou falando das tarefas CLN em geral. Tá? Deixa eu voltar aqui, ver se tem alguma coisa interessante. Aqui, 80% das questões incorretamente. Né? Aqui ele está explicando um pouquinho o que é teoria da mente. É importante ressaltar o seguinte, gente, isso aqui é importante, estava esquecendo de falar. As crianças elas só vão conseguir apresentar essa habilidade, né, de maneira plena só entre 4 e 5 anos, a partir dos 4 e 5 anos. Né? Em crianças típicas, depois dos 4 e 5 anos, esse problema vai passar e ela vai seguir normalmente. Crianças com autismo, essa dificuldade ela vai persistir mesmo depois dos 4, 5 anos. Essa dificuldade de se colocar, né, no lugar do outro, de ter essa perspectiva diferente, né? Olhar a situação de uma perspectiva diferente. O outro aspecto que a neuropsicologia tem se debruçado, e está muito relacionado nessas avaliações de autismo, mas não somente, é a questão das habilidades sociais, né, fazer uma avaliação de habilidades sociais. E aí, para isso, nós temos instrumentos como o ISSL, que é um instrumento para avaliar
habilidades sociais. Aí nós estamos no... Não, desculpe, SSL não, viagem na maionese. É o IHS, estamos no IHS 2, né, atualmente, que é um teste do casal Del Prete. Aliás, se alguém tem interesse em estudar habilidades sociais, assertividade, vou colocar aqui no chat, é só vocês procurarem os escritos, né, os materiais. Eita, mandei sem querer errado. Procurar os livros, né, os textos dos Del Prete. Vou escrever certo agora. Del Prete. Assim que se escreve. Acho que tem um tracinho aqui. Foi. Agora sim. Tá no chat. Né, que são os principais autores dentro do campo das habilidades sociais. Essa aqui é legal, porque nesse caso aqui, por exemplo, você vai mostrar para a criança e você vai perguntar para a criança o que aconteceu, né? E ver se ela consegue te explicar o que aconteceu, consegue te explicar o que a criança está sentindo, né? Aqui, gente, são uns exemplos de HTP, tá? A casa, né? Em cima à esquerda, a árvore em cima à direita e a pessoa lá embaixo. Vejam que por mais que a gente tenha alguma dificuldade de interpretar, é interessante perceber, né, uma certa agressividade nos desenhos, né, principalmente o da árvore e o da pessoa. Né? A pessoa está com raiva, a árvore está tomando tiro. Né? Então o sol, olha a cara do sol, gente, com raiva, olha aqueles dentes do sol e os dentes da árvore. Né? Os dentes do mal, assim. É interessante, né? Por mais que a gente entre esses questionamentos sobre os protocolos para avaliar HTP, algumas coisas ficam muito na cara, né? Algumas coisas ficam muito visíveis, né? E já despertam um alarme ali para a gente. Esse desenho aqui é justamente aquele que eu estava falando, né? Da criança que aprende, de quem aprende e quem ensina, né? E aí a gente entra num outro ponto que é importante, que é a gente falar da questão das emoções. Né? A literatura, cada vez mais, ela traz evidências. Né? A literatura já tem evidências bastante robustas sobre isso, mas cada vez mais novas evidências são constituídas acerca, né, da relação entre estados emocionais e desempenho cognitivo. Isso tanto a curto, médio e longo prazo. Então é importantíssimo que dentro do nosso diagnóstico diferencial, numa avaliação neuropsicológica, a gente leve em consideração esse aspecto que são as emoções. Né? Dentro disso é importantíssimo a gente ter aquelas informações sobre a família e ter informações sobre o modo como a família lida com as emoções. Isso também é importante de se avaliar e de se buscar, por exemplo, dentro no questionamento. Outro aspecto importantíssimo é a avaliação clínica. Essa avaliação clínica é aquela avaliação que a gente chama de uma observação não sistemática, uma avaliação não sistemática, que está muito relacionada a observar a postura do paciente, o comportamento, o modo como ele se comunica com o examinador. Né? É importante dizer o seguinte, gente, desde o início da interação, a gente já está em processo de avaliação. Né? E, assim, avaliar sempre os mais diversos aspectos. Né? Se é um paciente que é muito dependente do outro, se ele tem uma postura mais evitativa, onde evita o mal-estar, ele está sempre fugindo das atividades, com respostas tipo não sei, não sei, não sei. Aquela criança que é mais dubitativa, ela pergunta muito questionadora. O modo como ela interage com os materiais, se é uma criança que cuida dos materiais ou tem uma ação mais brusca sobre os materiais. Se é uma criança que é mais caótica, mais impulsiva. Isso tudo ou muito tranquila. Isso tudo são aspectos que são fundamentais que trazem muita informação para avaliação. É importante também estar atento, né? Se a criança ela repete muitas coisas,
você te encontra comportamentos repetitivos ou perseveração. Se ela tem boas capacidades, bons recursos para se expressar, tolera a frustração, se adapta bem a regras e limites, o modo como ela lida com desafios e dificuldades, né? Se ela é criativa, se ela traz criatividade, inclusive na maneira de lidar com esses desafios. É importante avaliar o ritmo de funcionamento dela, o interesse dela, a motivação. Se é uma criança que fica muito... Aquelas crianças que estão super agitadas, sabe? Ou se ela fica muito lentificada, se ela consegue terminar as tarefas que ela se propõe a fazer. Então a gente vê muito isso quando a criança está brincando. Se a criança entrar numa brincadeira, num jogo, por exemplo, ela vai até o fim ou ela troca toda hora de brinquedo? Ela brinca um pouquinho com uma coisa, depois muda para outra. Bom, temos pergunta no chat. Deve ser muito difícil aplicar esses testes em crianças monossilábicas. Tarcísio, que testes exatamente você está falando? Só para eu entender. Enquanto isso, eu estou voltando lá no desenho do HTP, que a Tayane fez um comentário sobre. Não, eu me refiro justamente aos testes onde dialogue com a criança, né? A respeito do que ela produziu, ou do que ela... Enfim, de alguma forma, se tem algum tipo de diálogo com ela junto aos testes, sabe? O HTP, ele é um teste que requer um inquérito, né? Depois da aplicação, né? Então, nesse caso, né? Realmente, crianças que são monossilábicas, a gente vai ter muito mais dificuldade de acessar. E aí é que tá, né? Por isso é importante ali, de uma maneira mínima, estabelecer um vínculo com essa criança. Outra maneira de colocar, né? É de bom tom a gente não aplicar um HTP, por exemplo, no primeiro dia. Ou no segundo dia, onde você começa uma avaliação. Eu gosto de deixar o HTP mais para o final. Trabalhar com a criança, né? Onde a gente já estabeleceu ali um mínimo vínculo, né? E aí eu posso, talvez, incorrer em alguns questionamentos. Mas, de fato, crianças que têm mais dificuldade de se expressar ou são mais tímidas, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade nesse tipo de instrumentos. Mas nos instrumentos neuropsicológicos em si, em geral, não temos grandes problemas, não. Ok? Tayane, você falou dos braços, né? Você consegue tirar alguma conclusão disso? De fato, eles têm... Não consigo. Eu ia até perguntar o que queria dizer, se quer dizer alguma coisa. Olha, eu não vou te responder isso agora porque eu não tenho um manual aqui comigo para poder te responder, né? Eu só trouxe como exemplos esses imagens. Eu não avaliei essa criança não foi avaliada por mim. Eu trouxe esses justamente porque esses exemplos são bem chamam bastante atenção, né? Isso que eu quero dizer. Mas eu não avaliei essas crianças, então eu não saberia dizer. Eu teria também que olhar os próprios questionamentos que foram feitos, né? Mas engraçado porque eu não estou me recordando de nenhuma menção a braços, né, no HTP. Se você colocou um braço na árvore ou na casa, eu não me recordo. Mas se a gente tentar fazer uma forçação de barra aí, é como se ele estivesse antropomorfizando tanto a casa quanto a árvore, né? Dando braços a ela. Me lembrei do caso clínico que estudamos, onde desconfiamos que a menina estivesse sofrendo abuso sexual pela forma que ela mexia nos bonecos. A criança escreveu capela onde está a casa ou é a impressão minha? Não, eu acho que está escrito cápsula 11. Agora, o que é cápsula 11? Eu não sei. A cápsula 11. Agora, não sei do que se trata a cápsula 11. Né? Vocês veem que a cápsula é 11 e o menino é 13. Né? Mas eu não vi nenhum 12 na árvore. Eu acho que o menino e a casa são da mesma criança e a árvore foi de uma outra criança, eu não tenho certeza. Agora eu não me lembro. Tem um bom tempo que eu montei isso, eu já não me recordo. Agora, seguindo. Já foi.
Isso aqui, né, isso aqui é um toque tanto para quem está avaliando, mas também como percepção do paciente, né? Está muito relacionado ao contato que a gente estabelece com o paciente, que é a habilidade de estar presente na interação, né? Isso vale tanto para a criança, e aí a gente vai avaliar isso na criança, quanto quanto à nossa própria interação. Sim, o Tarcísio, essa criança ela deve assistir Dragon Ball por causa da Corporação Cápsula, eu também pensei nisso. O que me leva a pensar ou me lembrar que essa imagem é antiga, ela não é nova. Esse desenho já é bem antigo. Então é importante que estejamos atentos à expressão dos sentimentos do paciente, se ele é uma criança amável, se ele é colaborativo, ele é bastante cooperativo ali dentro da avaliação. É importante até tomar um pouco de cuidado, porque crianças muito colaborativas elas podem ser problema. Não um problema no sentido de dar dor de cabeça em si, mas às vezes elas podem querer ser tão prestativas que elas acabam atrapalhando um pouquinho a gente. Eu me lembro, por exemplo, de um menino que ele era extremamente prestativo, um docinho. Só que o que acontecia? Ele foi percebendo um padrão. Ele foi percebendo que conforme eu terminava um teste, eu pegava o material do teste e guardava e eu misturava, que era tipo uma espécie de quebra-cabeça, eu misturava o material e passava outro item. E aí ele, na boa vontade de tentar me ajudar, ele montou o item, aí ele já misturou tudo, não deu nem tempo direito. Assim, a sorte foi que eu olhei rápido. Mas assim, por pouco não deu tempo de eu ver a resposta dele. Porque ele montou o negócio e já misturou para me ajudar. Sorte foi que eu vi. Aí eu falei, não precisa me ajudar, tá bom? Até porque eu estou fazendo a anotação. Então você termina e espera que eu mesmo vou bagunçar o material e a gente vai para o próximo desenho, tá? Próximo quebra-cabeça, tudo bem? Ele, não, tudo bem. E aí depois disso ele foi tranquilo. Mas então é importante nós estarmos atentos nesse sentido. Observar a capacidade do paciente se desprender da mãe, principalmente desses que vão querer entrar junto com a mãe, né, na sala. Isso, claro, isso a gente tem que pensar, né, de acordo com o nível de desenvolvimento, da fase de desenvolvimento. Se a criança compreende e aceita instruções, se ele tem flexibilidade para se reorganizar diante de uma situação nova, se ele está atento e se utiliza sinais do contexto social para organizar o comportamento, isso também está muito relacionado lá com a teoria da mente que eu falei antes, né? Estarmos atentos a grafismo, né? A qualidade de letra, né? Como pegar lápis, essas coisas, comunicação gestual corporal, deslocamento geográfico, se ele sabe onde está, né? Quando a gente trabalha com crianças menores, questão de encaixe, preensão e manejo de objetos, alternância de membros, movimentos voluntários e involuntários, uso de tesoura quando a gente trabalha com criança bem pequenininha, nível de simbolização, capacidade de representação, faz de conta. Isso tudo, gente, a gente acaba conseguindo, ou boa parte disso, às vezes a gente consegue acabar percebendo durante uma avaliação, né? E numa conversa com a criança. Como ele aborda uma tarefa, se ele é organizado, ele é intencional, ou seja, quando ele se depara com um teste, por exemplo, como é que ele começa aquilo dali? Você vê que ele é todo organizado, ele é bonitinho, ele vai pensar primeiro antes de agir, ou se ele é impulsivo, ele sai fazendo qualquer coisa, né? Começa de qualquer lugar. Se ele mantém a atenção, se ele tem boas capacidades de resolução de problemas, se ele utiliza de alguma estratégia, se ele é autônomo, se ele fica planejando antes de dar um passo, ou se ele fica na tentativa e erro. Isso tudo são aspectos que a gente precisa estar atento durante uma avaliação. Bastante coisa, né, gente? Mas é curioso, isso eu percebo até nos meus estagiários. Isso no primeiro momento é difícil, mas com o tempo eles vão pegando, né? Eles vão entendendo isso e começam aos poucos, né, a estar atentos a esses e outros aspectos dentro de uma avaliação. Agora, entrando em outro aspecto, falando da avaliação em si, né? Quando a gente monta um protocolo, né? Pressupõe-se, né, que a gente vai buscar informações que complementem os testes, né, os aspectos cognitivos. E os instrumentos em geral que a gente usa para esse tipo de coisa são as escalas e questionários, né? Algumas que podem ser respondidas pela própria criança, adolescente,
que são de autorrelato, ou podem ser respondidas pelos pais ou pela escola, né? Já, quando a gente fala dos aspectos neuropsicológicos propriamente ditos, né, a gente está pensando, né, em instrumentos que fornecem informações sobre, que nos ajudam, né, a responder às nossas hipóteses acerca do funcionamento. E aí a gente pode utilizar tanto testes formais quanto tarefas informais, de acordo com a necessidade. Porque aí entra toda uma discussão. Professor, o que são essas tarefas informais? Em geral, são testes que não estão padronizados. Essa é a verdade, tá, gente? Mas que tem uma robustez, né? Mas, professor, mas aí não pode usar. Sim, realmente não poderia usar. E aí tem um detalhe, que é curioso, que é o seguinte. A gente não pode usar enquanto parâmetro, mas a gente pode usar para nos trazer informações. Um exemplo é o paradigma de Stroop, que eu mostrei para vocês, aquele teste que tem os retângulos coloridos e depois tem as palavras escritas com cor diferente, né? O paradigma de Stroop ele não está validado hoje, mas é um instrumento que traz muitas informações. Então, do ponto de vista qualitativo, a gente pode usar como uma tarefa. Certo? Nem todo mundo usa. Eu, particularmente, tenho evitado usar. Mas muitos profissionais usam. Essa é a verdade. É muito comum. O VISC 3, por exemplo, ele tem um teste que é um arranjo de figuras que é sensacional. E que ninguém entende por que no VISC 4 ele não ficou. Então, tem muitos profissionais que aplicam arranjo de figuras nas crianças, por exemplo. Aqui, gente, eu trouxe um resumo com alguns instrumentos. Nessa tabelinha tem alguns instrumentos que comumente são utilizados. Eu estava reparando que ela está levemente desatualizada. Eu estou vendo ali 2 testes que já estão em versões diferentes. Então, para inteligência, nós temos o VISC 4, o VISC 3 já caiu em desuso, então esse sai. O Som R, o TIG não verbal, o CMMS, que é o Columbia, o Raven. Agora, quando a gente fala de atenção, temos o Dígitos, o Procurar Símbolos, o Códigos, esse também do VISC, o D2, o AC, o teste de trilhas, tanto o Trail Making quanto o teste de trilhas coloridas, são 2 tipos diferentes, o paradigma de Stroop. Funções executivas, a fluência verbal, e fluência verbal fonológica e semântica, o Wisconsin, que eu falei para vocês que é um teste bastante chato, né? Esse TMT, eu estou tentando lembrar, mas acho que é o teste de matrizes. Aprendizagem de memória, a RVLT e o Dígitos. Também tem os cubos de Corse. A gente vai ter vários, né? Linguagem, o teste de Boston, a compreensão e vocabulário do VISC 4, funções visoespaciais e visoconstrutivas, que também estão relacionadas com funções executivas, o cubos, figuras complexas de Ray, Torre de Londres. Condições escolares do TDE, que já estamos na 2ª versão, TDE 2. Escalas comportamentais e emocionais. Aí tem o EACP, que aqui está escrito errado, é ao contrário, é EAC, né? EACP. A escala TDAH, o SNAP, o CDI, o MASC, o CBCL, o ETDAH, o SSRS, enfim, uma série de instrumentos disponíveis, né? Aqui eu dou um resumo dos principais, né, onde eu vou falar aqui um pouco das funções que eles avaliam, né? Aqui eu trouxe um exemplo de folha de resposta, né? Essas folhas de resposta são do VISC 4, né, o exemplo. Esse aqui, por exemplo, é o teste de cubos, que esse era aquele que eu estava falando, que é uma espécie de quebra-cabeça. Não, Ana, o Raven não está desfavorável, não. Tá? Tem uma versão do Raven ainda válida. Só tem que estar atento para ver qual versão deles que é. Eu não lembro de cabeça qual que é, mas o Raven está válido sim, tá? Conceitos figurativos. Se a gente tivesse em sala, né, eu levaria esses instrumentos para mostrar para vocês. Infelizmente, aqui fica um pouco mais complicado, né? Isso aqui é a Torre de Londres, que é outro instrumento bastante interessante. Se vocês quiserem,
eu não sei se vai ser tão interessante, né? Mas eu tenho uma gravação que eu fiz para os estagiários, onde eu explico um pouquinho os testes, mas eu vou estar mais focado em explicar a aplicação. Se vocês quiserem, eu posso tentar disponibilizar para vocês o link, que eu acho que esse arquivo está no Google Drive. E aí eu quero disponibilizar para vocês. Depois eu posso... Ana, me lembra disso no final de semana, que aí eu... Não no domingo, por favor, de preferência no sábado. Que aí eu vou ver se eu separo esse link para vocês, tá bom? Domingo não, porque domingo é eleição e eu sou mesário, então sem condições. O outro instrumento, né, que a gente pode usar numa avaliação neuropsicológica, por incrível que pareça, são as provas piagetianas. Né? As provas piagetianas, elas dão informações muito interessantes sobre desenvolvimento. Não sei se vocês estudaram provas piagetianas na graduação. Não sei se algum professor passou isso para vocês, mas são justamente os protocolos que o Piaget usou para a pesquisa dele lá atrás, desenvolvimento, e que são usados até hoje. Mas, assim, o processo de avaliação não é somente avaliar em si, né? A gente também precisa analisar os resultados e interpretar, dar sentido para os resultados, né? Isso é lógico. Aliás, isso é uma parte bem complexa da avaliação, né? Isso exige conhecimento de aspectos cognitivos e afetivos, assim como fatores que possam interferir nas tarefas, né? É importante conhecer teoria acerca do teste, acerca dos aspectos que você está avaliando. Então, isso tudo é muito importante. Diante do resultado quantitativo obtido, né, através dos testes, é importante se fazer uma avaliação qualitativa detalhada e estudos das funções intelectivas, né, aplicadas em cada um dos itens da prova, né, da tarefa, né, permitindo que se faça uma relação entre função e disfunção área cerebral. É basicamente tentar ler ali o resultado, ver os resultados e tentar dar sentido para eles, produzir sentido. Né? Isso vai culminar num documento que é o laudo neuropsicológico e que, em geral, isso pode variar um pouco, mas, em geral, passa por todas essas partes. Né? Normalmente, a gente começa com os dados pessoais, isso é padrão, isso é realmente padrão. Dados pessoais e história clínica. Aí também vai incluir os objetivos da terapia, da avaliação, por que o paciente, qual é a demanda, né, por que o paciente procurou. Em geral, esses dois pontos ficam juntos. Muitos profissionais vão acrescentar também uma parte mais, tipo assim, metodologia, mais metodológica, onde eles explicam quais são os passos da avaliação e quais instrumentos serão utilizados. E, posteriormente, partem para os resultados, onde aí alguns começam com os scores de testes, outros começam com as observações socioafetivas, isso vai depender. E no final, uma conclusão, onde a gente levanta um perfil cognitivo, né, onde a gente junta tudo, todas as informações e constrói um perfil do funcionamento do paciente e propõe recomendações, seja de atendimentos, seja de outros tipos de avaliações, né, uma avaliação fonoaudiológica, por exemplo. Enfim, e pensando em perspectivas futuras, certo? Depois que a gente constrói o laudo, e aliás a construção do laudo é um processo complexo, a gente tem uma entrevista devolutiva que a gente apresenta para a família, né, os resultados, né? E é interessante porque uma parte significativa da literatura diz que é importante a gente também trazer os resultados para o paciente. Pô, professor, mas é uma criança, como é que eu vou falar? Bom, é claro que a gente vai ajustar a nossa linguagem para uma criança, com todo cuidado. Mas muitos autores vão dizer que é importante. Eu vou dizer que, particularmente, eu não costumo fazer, não, tá, gente? Mas, pelo menos não com crianças pequenas. Às vezes, com pré-adolescente e adolescente, eu faço. Eu converso com eles, falo um pouquinho das dificuldades que eles estão encontrando, né? Explico para eles um pouquinho do porquê dessas dificuldades que eles estão encontrando. Em geral, eles até entendem e ficam até mais tranquilos quando eles percebem isso, né? Quando eles aprendem, eles entendem o que está acontecendo. Tanto o paciente quanto a família precisam de orientações e indicações para encaminhamentos futuros, e é por isso que é importante fazer a devolutiva. Os termos técnicos podem, então, ser elucidados e as dúvidas sanadas. É claro que quando a gente faz uma devolutiva, a gente tem que adequar o nosso discurso a quem está na nossa frente, né? Então, eu não vou sair falando um monte de termos complexos para os pais, né? Ou eu vou ajustar ali os termos ao contexto. Ok, gente? Alguma dúvida?
Não, tudo certo. Bom, gente, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui rapidinho, mas para finalizar... Professor? Sim. Oi. Estava com dificuldade para ligar o microfone. Mas por que é importante falar para as crianças? Tem um porquê, um motivo em específico? Sim, posso te explicar porque que muitos defendem, né, explicar. Porque, bom, a criança ela está passando por um processo de avaliação, né? E você explica para a criança lá no início o porquê que ela está ali, né? Feliz para ela. Claro, você diz, a gente está aqui para fazer alguns jogos, algumas atividades, só para ver como você se sai, quer ver como é que você se sai nesses jogos, nessas brincadeiras. Então é legal depois, quando a gente consegue, né, fazer um apanhado e consegue levantar um perfil, explicar para a criança, claro, como eu falei, dependendo da idade, respeitando os limites, quais dificuldades a avaliação constatou. Mas, mais do que dizer as dificuldades, eu nem gosto de ir por esse caminho, é explicar o porquê que ele vem encontrando algumas dificuldades. Porque, em geral, eu gosto de conversar com eles e perguntar se eles percebem as dificuldades. E muitos dizem que percebem. Outros podem não dizer no primeiro momento, mas ao longo do teste eles vão mostrando que eles estão conscientes das dificuldades que eles têm. E aí, quando eu venho fazer a devolutiva e que eu converso com os adolescentes, principalmente com os adolescentes, né, onde eu começo a mostrar que as dificuldades que eles estão encontrando, elas têm um porquê. Que a partir, né, da sugestão que eu dou de intervenção, a partir das dificuldades que ela vem encontrando, a gente espera que isso melhore, que ela aprenda a lidar com as dificuldades. Isso é interessante porque, normalmente, eu já percebi isso facilita essa passagem de profissional. Porque ali, normalmente, eu estou só avaliando. Né? Eu não vou fazer a reabilitação. Até porque eu, Antônio, não trabalho com reabilitação. Mas porque eu trabalho com avaliação. Eu sou um daqueles 70% que trabalha com avaliação. Até tenho conhecimento de reabilitação, mas não é uma área que eu gosto particularmente. Então, eu faço essa passagem. E aí, quando eu converso com esse pré-adolescente, esse adolescente, explico para ele tudo o que está acontecendo, explico para ele a importância de procurar, de ter outros profissionais que acompanhem ele, às vezes fazia uma mediação, às vezes ter o acompanhamento de uma TO, dependendo do contexto, ou de um outro neuropsicólogo que vai fazer uma estimulação cognitiva, uma reabilitação. Quando eu faço esse trabalho com ele de apresentar para eles resultados, em geral, eles se sentem muito, digamos assim, eles sentem que alguém está compreendendo as dificuldades deles e eles se sentem até às vezes felizes entre aspas, né, no sentido de, caramba, alguém está prestando atenção no que eu estou sentindo e não sou só eu que sinto isso. Porque a gente vai tentar, ali, de alguma maneira, não normalizar, mas naturalizar aquilo dali. Ele está tendo uma dificuldade e ok, pessoas têm dificuldade, você não é o único que tem dificuldade. E a gente vai trabalhar para poder lidar com suas dificuldades. É importante que você tenha uma fonoaudióloga, ou que você vai e se esforce, né, com uma neuropsicóloga que vai te acompanhar daqui para frente. Tem essa questão, né, o Tarcísio, de se sentir cuidado também, de alguém que está olhando para ele, né, de alguém que está oferecendo para ele uma explicação de tudo que às vezes ele percebe e não sabe explicar, e ao mesmo tempo que está dando ali para ele uma perspectiva, né? Então, em geral, é interessante fazer essa conversa. É mó legal. É interessante também que nem todo mundo faz, como eu falei, né? Eu não faço em todos os casos, né? Nem todo mundo faz essa conversa. Então, uma coisa que é interessante que às vezes acontece é o seguinte: a criança passa por uma avaliação neuropsicológica, não comigo, passa com outro profissional, e aí uma das indicações é fazer terapia. E aí vem para mim. Aí eu vou conversar com os pais falam, não, porque ele fez avaliação neuropsicológica com um psicólogo tal, o psicólogo te indicou. Eu falei, tranquilo. Aí os pais me passam o laudo, eu sempre peço, quando tem laudo neuropsicológico, eu sempre peço para eles me passarem. Eu dou uma boa lida no laudo para entender o que saiu ali. Lá, óbvio, relaciono com as informações que os pais também passam. E eu vou conversar lá com o adolescente. Uma das primeiras coisas que eu pergunto é se ele sabe
né? Se ele tem uma noção, se já falaram para ele o que ele tem, ou quais dificuldades, se alguém já explicou para ele por que ele tem determinadas dificuldades e tal. Principalmente quando o diagnóstico da avaliação neuropsicológica tem uma relação com as dificuldades que o fizeram procurar a terapia. E aí eu faço esse papel de explicar. Por exemplo, pacientes meus com diagnóstico de autismo, pacientes meus com diagnóstico de TDAH, eles chegam e perguntam, você sabe o que é autismo? Você sabe o que é TDAH? E aí, por exemplo, teve um meu que fez a avaliação neuropsicológica, e eu perguntei, poxa, alguém falou para você qual foi o resultado da avaliação? Ele, não, eu fiquei achando que a fulaninha, que era neuropsicóloga, ela ia me contar o que ela achou nos testes dela. Tá bom, então eu vou fazer isso. Aí eu fui explicando para a criança ali, nesse caso era uma criança, era um garoto de 9 anos. Eu fui explicando para ele, óbvio, no nível dele ali, um pouquinho do que a gente viu, né, o que foi visto na avaliação, e um pouquinho do que estava relacionado com as dificuldades, que na verdade boa parte das dificuldades que ele tinha, que fizeram procurar a terapia, não são neuropsicológicas, mas de fato a avaliação encontrou umas coisinhas, então eu pude passar isso para ele. E foi interessante porque ele compreendeu. E aquilo para ele funcionou quase como um desfecho do processo, o que é legal. Professor, e eu acho importante também na maneira que vai ser passada essa informação. De repente, deixar para os pais passarem essa informação, eles vão falar de um modo em que a criança ou adolescente, num senso comum, possa até pensar, eu estou maluco, eu tenho problemas mentais graves, algo do tipo. Então, um profissional instruído vai conseguir explicar ele de uma maneira mais eficaz, né, sobre o porquê, o que está acontecendo, né, de uma maneira melhor. Sim, faz sentido. Faz sentido. Sim, Tarcísio, às vezes a gente surpreende, né? A gente acha que é porque é criança que eles não entendem o que acontece. E sim, eles entendem muita coisa. Então é importante a gente respeitar eles também, né? Não é porque são crianças que são inúteis, né? Ele é criança, não merece saber isso, não tem que saber das coisas, não sabe de nada, então não tem por que eu falar nada com ele. Não é assim, né? É claro, de novo, tem que ser feito de uma maneira com cuidado, respeitando o nível de desenvolvimento, né? Respeitando uma série de questões. Tanto é como eu falei, eu não faço com todos, nem todos eu acho que dá para fazer. Tem alguns que dá, muito adolescente, pré-adolescente, algumas crianças, até dá para fazer. Em geral, quando faz é bem legal, tá? E aí, para finalizar, eu trouxe um caso, mas eu tô vendo que já são 9h26. Vamos dizer, mas a gente vai até às 10. Eu acho que a gente podia começar a próxima aula falando desse caso. O que vocês acham? A gente começa a próxima aula falando do caso e depois a gente segue com o próximo tema. Pode ser? Pode ser. Então, por mim, tudo bem. Então nos veremos na semana que vem, né? Para quem só faz neuropsicologia, nos veremos na semana que vem. Mesma hora e mesmo canal. Para quem faz TCC, nos vemos na outra semana, na quinta-feira. Eita, viajei na maionese. Nos vemos na quinta-feira. Tá bom, gente? Só reiterando uma coisa. Eu vou, como eu falei, eu vou produzir as perguntas, né, da avaliação. E aí, logo que eu colocar no portal, eu vou avisar vocês, como eu fiz lá na P1, e vocês vão poder ir respondendo, tá? Eu calculo que eu devo estar colocando na semana que vem. Provavelmente no final da semana que vem, eu devo já estar colocando as perguntas. Eu vou dar um pouco mais de prazo, eu vou tentar dar um pouco mais de prazo para vocês. Então, eu acho que já no final da semana que vem eu vou estar colocando essas perguntas da P2 para vocês lá no portal. Tá bom, gente? Mas isso a gente vai se falando e a gente vai acertando isso, ok? Bom, gente, então tenham uma boa noite, um bom descanso, tá? E para quem eu vou encontrar na quinta-feira, uma boa eleição no domingo. Votem de maneira consciente. Ok, gente? Tchau, tchau. Ok, boa noite. Boa noite. Vamos parar aqui a gravação, que eu estava esquecendo. Peraí. Por favor. Importantíssimo.
Já parei.